Olá, bom dia, turma do quarto ano. Estamos encerrando a semana e vamos agora de aula de português. A gente vai trabalhar com as folhas de atividades e o tema é a vida cheia de surpresas. As surpresas, elas podem causar alegria, tristeza, angústia, ansiedade, euforia. Em algumas situações, a gente fica feliz, em outras são situações que deixam a gente triste, que nos surpreendem, né? Que acontecem de repente e nos surpreendem. Então, vamos lá. Olha o que está dizendo aqui. Independente das situações que a vida nos coloca, o importante é falarmos dos nossos sentimentos de forma simples e natural. Assim teremos condições de superar as dificuldades e crescer como pessoas. Sabe, mesmo quando você for surpreendido por algo que te deixe triste, chateado, é importante você falar dos seus sentimentos com alguma pessoa que você confia, com seus pais, com alguma pessoa bem próxima que você confia. Por quê? Porque quando a gente fala dos nossos sentimentos, a gente se sente melhor, sempre ajuda. Vocês tiveram alguma surpresa nos últimos dias? A surpresa é que eu ganhei o bingo. Ah, é? Sim. Eu tive. Essa foi a surpresa. Oi? Eu tive. O quê? E a surpresa é que a tia deu um trabalho. Eu tive duas surpresas ontem. O quê, Jamila? Primeira... Não, pera. Foi uma surpresa Eu vi anteontem nos e outra... status, hein? Eu vi nos status. Você vai mostrar a sua surpresa? Uma surpresa hoje, uma surpresa ontem e uma surpresa anteontem. Tá, qual foi? Fala aí pra gente. A de anteontem foi meu diário que chegou. Meu diário lindo, de cadeado. Glória a Deus. A outra foi meu fone, meu mini fone gamer rosa. Que eu vou mostrar aqui, que eu vou conectar no tablet pra assistir a aula. Que chique. Mas não Joga na cara, né, Jamila? O outro foi meu livro que chegou. Que minha mãe tá pagando um negócio lá que eu ganho um livro a cada mês. Um livro por mês. Nossa. Legal. Eu sei o que é, eu já vi. Legal. Muito bem. Mais alguém teve alguma surpresa marcante nos últimos dias? Não. Não? Não. Eu, tia. Oi? Marcante pra marcar não tive, não. Eu, tia. Então fala. Tem que ser que eu já ganhei? Não, alguma surpresa. Surpresa não precisa ser só coisa ganhada. Ah, tá. Eu vou ganhar uma cachorrinha. Nossa, que legal. E quando a surpresa é uma surpresa ruim e ela traz alguma dificuldade, você costuma conversar sobre isso com outras pessoas? Não. Não. Você guarda para você só? Sei. Por que não conversa? Não sei. É sempre bom ter uma pessoa de confiança com quem a gente fale sobre as nossas emoções. Geralmente, a única pessoa que eu converso sobre as coisas é a psicóloga e minha mãe. Mas tem coisa que nem pra minha mãe eu não conto, que eu conto pra psicóloga. É? Ah, que bom. Então, vamos lá. Nós vamos para o texto, primeiro texto, novidades e surpresas. Eu vou ler, é um poema, e daí em seguida eu vou pedir alguém para ler também, tá bom? Mas eu vou ler para dar um modelo, e aí eu quero que vocês treinem leitura. Vocês precisam ler mais. Nessa pandemia, a gente teve aí algumas adaptações, né? E a gente não está podendo fazer algumas coisinhas, como projetos de leitura e tudo mais.
mas vocês precisam ter o compromisso de ler, que isso ajuda com que vocês possam desenvolver não só o gosto pela leitura, mas habilidades importantes, como de compreensão, como também leitura oral, acostumar com a pontuação e tudo mais. Então, é importante manter o ritmo de leitura. Lembra que a gente começou o ano com o projetinho lá da leitura dos livros da sala? Então, a gente precisou parar, mas vocês não podem parar de ler. Esse ano também. Então, olha lá, novidades e surpresas acontecem todo dia. Podem provocar tristezas, alegrias, angústias e euforias. Uma novidade pode ser um irmãozinho a caminho, uma mudança para acontecer, a chegada de outro vizinho, um novo desafio a vencer. Surpresas são bem-vindas quando anunciam prêmios, prazeres, presentes, notícias boas de pessoas ausentes. Então, olha só, eu vou pedir... Fala, Jamila. Nossa, eu tô lendo. Mas o problema é que eu tô lendo, tipo, eu tô lendo de mente. Eu leio meus livros, mas eu não leio em voz alta. Eu leio de mente, eu leio na mente. Mas ajuda, porque se você tá lendo certinho a pontuação, na sua mente você tá reproduzindo. Aí quando você vai fazer a leitura oral, ajuda bastante também. Ela já é uma leitura mais, com mais prática, né? Lê pra agora... a primeira estrofe. A primeira estrofe vai até euforias. Ok. Novidades e surpresas acontecem todo dia. Podem provocar tristezas, alegrias, angústias e euforias. Muito bem. Isabelle, lê pra tia. Até vencer. Bora, Isabelle. Mabel, uma Não, a gente está nesse texto que está na tela. Na segunda estrofe, uma novidade pode ser um irmãozinho, vai até o vencer. Tá. Uma novidade pode ser um irmãozinho a caminho, uma mudança para acontecer, a chegada de outro vizinho, um novo desafio a vencer. Muito bem. Maria Cecília, lê a terceira estrofe para a tia. Surpresas são bem-vindas quando anunciam prêmios, prazeres, presentes, notícias boas de pessoas ausentes. Muito bem. Eu quero mostrar aqui para vocês nesse poema, aproveitar que eu vi que algumas pessoas ainda estão na dúvida, né? Turma, rima. Onde nós encontramos rimas aqui? Tem rimas? Tem algumas, não são muitas, mas tem algumas. Aonde nós podemos encontrá-las? Olha aqui no finalzinho, presentes, ausentes. Ó, zente, zente. A rima... Surpresas, tristezas. Isso, ó. Zaz. Aqui ela vai rimar, mas ela teria que rimar aqui, viu, Jamila? Ó. Surpresas acontecem todo dia, podem provocar tristezas e alegrias. Eu não leio. A gente até repete o som aqui, mas a rima, ela normalmente vem na última palavrinha. Então aqui não fica uma rima perfeita. Mas ó, alegrias e euforias já combina, não combina? Caminho, vizinho. Ó, alegrias, ias,
ias, tá vendo? Combina. Qual? Tia, caminho e vizinho. Caminho Isso, e vizinho. inho, inho, tá vendo? O mesmo som. Ó, acontecer, vencer, o mesmo som. Ó, uma novidade pode ser uma mudança para acontecer, um novo desafio. Ô, tia, tem que, Pode ô, ser. tia, tem que marcar. Ô, tia, tem que marcar no texto? Não, pode marcar aí só para vocês terem um extra. Mas eu estou reforçando porque eu vi que nas avaliações muitas pessoas não souberam encontrar as rimas no texto de poema que tinha lá. Poema não, era o cordel, né? Literatura de cordel. Eu vi que muitas pessoas não souberam encontrar a rima. Então, a rima é a repetição de um mesmo som que vai vir no mesmo lugar do verso. Então, se vem no final, vai ser no final a rima. Sempre, entendeu? Então, turma, isso daqui é só mesmo para relembrar aí, que eu achei importante, que eu vi que na provinha muitos não souberam encontrar a rima. Então, nós vamos ver agora o texto 2. O texto 2 é Surpresas do Coração. Começa a ler para mim, por favor, Lise. Mabel, uma simpática garota, surpreendeu-se com o seu presente de aniversário, um aquário com um lindo peixinho. Com o passar do tempo, uma grande amizade foi surgida entre os dois. Pode ler. Pode continuar lendo? É, só mais esse parágrafo, o segundo. Mas um dia, Isso. Mabel, Peraí, mais um dia tem as reticências. Pedro, continua. Mabel voltava de um passeio na praia com a família. Lá longe, em contato com o mar, havia se lembrado muito do seu peixinho e desejado que ele estivesse junto com ela para ver de novo os seus amigos, seu mundo. Isso. Luiz. Agora não vi a hora de reencontrá-lo para contar as novidades da viagem. Pode continuar. Mabel chegou em casa Não, e foi mal gritando. chegou em casa. Mal chegou em casa e foi gritando. Igor, Igor. olhou Igor. Igor. Mais ou menos assim, né? Olha lá a exclamação. Igor. Tipo, ela chegou muito animada. Igor. Isso. Olhou e desta vez não viu o peixinho nadando satisfeito ao seu reencontro. Nossa, vamos ver. Paulo, continua. Paulo Vitor. Continua. Igor, onde estava? Chegou bem Não, pertinho meu do filho. aquário. Não, Paulo. É aqui, ó. Igor, onde está você? Igor, onde está você? Chegou bem pertinho do aquário e qual não foi sua surpresa? Igor estava ali boiando sobre a água. Boiando sobre a água. Isso. Enfiou a sua mãozinha dentro do aquário, pegou entre os dedos seu corpinho. Ó, Paulo, ó a pontuação. Pegou entre os dedos. Daí você dá uma pausinha, porque tem aqueles três, a reticência, ó. Pegou entre os dedos.
Seu corpinho estava perfeito. Continua. Seu corpinho estava perfeito. As listras coloridas, a cauda enorme e transparente. Os olhos bem abertos, mas sem vida. Isso. Soluço forte brotou Peraí que outra pessoa vai ler. Jamila, continua. grito de dor. Peraí, Igor, Paulo. uma Paulo. pergunta. Por quê? Paulo. É Jamila. Jamila, continua a partir de um soluço. Um soluço forte brotou de dentro do seu peito. Depois um grito de dor. Igor! E uma pergunta. Por quê? Mabel lembrou de uma coisa que o pai havia lhe falado. Um dia você vai compreender que nem todas as perguntas têm respostas. Ok, até aí. Israel, pode ler os 2 parágrafos. Não, chorou muito. Pega a sua folha para você acompanhar a leitura. Chorou muito a perda daquele amigo querido. Arranjou uma caixinha de fósforo, Forrou-a e colocou o corpo do peixinho ali. Depois chamou seus amigos para o enterro, mas só aqueles amigos muito especiais, que também gostavam de Igor e sabiam quanto ele era importante para ela. Pode ler mais um. Cavaram um buraquinho no quintal, enterraram o peixinho e cobriram o local com flores bem bonitas. Ok. Cecília, lê para a tia. Pega a folha para acompanhar na folha. O tempo foi passando, mas a dor continuava forte. Mabel chorava e, aos poucos, suas lágrimas foram inundando o seu coração. Lembrava-se com saudade do amigo, dos momentos bons que haviam passado juntos na festa que ele fazia ao encontrá-la todos os dias no final da tarde. Ok. Pedro, lê para a tia. De repente, Certo dia. como no Certo dia. certo dia. Pai. Certo dia, a dor de saudade foi ficando tão grande que Mabel não aguentou mais. Entrou no seu quarto, fechou a porta, apertou as mãozinhas com força e gritou bem forte. Igor! E gritou bem forte, tão forte que só ela era capaz de ouvir. Igor! De repente, como um passe de mágica, Igor estava nadando no seu coração. E foi ali que ela ouviu uma voz que falava baixinho. Tão baixinho que só ela era capaz de ouvir. Isso, até aí. Lizzy, continua. A pessoa que está riscando a tela devia pegar o texto e acompanhar a leitura, em vez de riscar a tela nesse momento. Na outra folha, né, tia? Na última agora. Será que você me ouve? Será que você me ouve? Será que você me vê? Será que o seu coração da menina bate tão forte quanto o meu coração por você?
Pode continuar, mais 2. E Mabel arriscou mais uma pergunta. Por que você está nadando no meu coração? Ok, Isabelle, continua. Isabelle. Que você me chamou através da sua saudade. E sempre que você me chamar assim com tanta força, eu virei nadar nas águas do seu coração. Ele é tão gostoso que parece um pedacinho de mar. E sabe o que eu descobri? Aqui dentro existem algumas cavernas. Por enquanto, vou ficar morando na caverna da saudade, que fica ao lado da caverna dos sonhos, bem pertinho da caverna das lembranças. Aqui ainda tem lugar para muita gente. Luiz, termina para tia, por favor. Mabel ficou surpresa. Mabel acreditava Mal no que acreditava. Mal acreditava. mal acreditava no que estava acontecendo. Que felicidade! Olhou bem para aquele peixinho. As listras coloridas, a cauda enorme e transparente, os olhos bem abertos, brilhantes, cheios de vida. E não teve dúvida. Era o mesmo Igor de sempre. Era o O mesmo. mesmo Igor de sempre. Sempre. Turma, nós vemos aqui que ela teve algumas surpresas nesse texto, né? As surpresas foram boas ou foram ruins? Algumas boas e outras ruins. Quais foram as boas? Que ela ganhou um amigo, que se chama Peixinho Igor. Ela tinha ganhado o peixinho Igor, né, do pai dela. Que mais? E a surpresa ruim é que o peixinho morreu. A surpresa ruim é que ele morreu. E no final, aonde que ela encontrou o peixinho? No seu coração. Isso mesmo. O amor que a gente sente pelas pessoas e até pelos nossos animais de estimação, a gente guarda onde? Dentro do nosso coração. E aí, lá no fundo do coração, ela descobriu que tinha o quê? Cavernas, né? E essas cavernas é onde são compartimentos onde guarda cada tipo de emoção, de lembrança, de sonhos. Então, vocês vão responder a partir daí as atividades de interpretação de texto. São essas que eu estou passando aqui na tela para vocês. Então, as perguntas, vocês vão responder. Tem a cruzadinha. E aí, eu quero explicar algumas questões que são mais específicas. Por exemplo, essa daqui é a número 7. Olha só. Mabel passou por momentos diferentes em sua vida. Como ficaria o parágrafo abaixo se a descrição fosse feita no momento em que Mabel reencontrou a felicidade? Mabel está triste, pois perdeu um grande amigo. Ela separou-se para sempre dele e isto a faz sofrer muito. A maneira de se vestir de Mabel reflete o seu momento. Agora só anda com roupas pretas e sem graça. Vive trancada em casa, isolando-se da família e dos amigos. Vocês vão reescrever esse parágrafo aqui embaixo, na próxima folha, e vai substituir as palavras em destaque por outras que caracterizem Mabel feliz. Então, aqui, ó, Mabel está feliz, pois ganhou um grande amigo. Ela juntou-se, ela encontrou-se para sempre com ele, e isso a fez
rir Feliz. muito, rir muito, né? Ficar muito feliz. Vocês podem fazer as modificações que forem necessárias para o texto ficar combinando. Então, vai fazer essa alteração. Aqui, olha só, na número 8. Ela descobriu que no coração tem muitas cavernas. No seu coração também há. Preencha o desenho com o nome de pessoas que existem na caverna da saudade, das boas lembranças. Na caverna dos sonhos, escreva algum dos seus desejos mais sinceros. Então, essa daqui é pessoal. Vocês vão colocar aí as informações, né? As pessoas que vocês têm saudades, vocês colocam os nomes. As boas lembranças, vocês coloquem também. E os sonhos, as coisas que vocês desejam. Quero falar um pouquinho também, turma, da atividade número 9, que daí já entra a gramática. Analise algumas das palavras acentuadas transcritas do texto, que são essas que estão no quadro. A seguir, agrupe de acordo com o que está pedindo no quadro. Turma, as palavras proparoxítonas são aquelas que têm a antepenúltima sílaba tônica, como, por exemplo, lágrimas. Eu quero falar um pouquinho sobre as regras de acentuação. As proparoxítonas, elas sempre são acentuadas, sempre. Então, a regra é que se for proparoxítona, a antepenúltima sílaba tônica sempre será acentuada. As palavras paroxítonas, que são terminadas em ditongo, também serão sempre acentuadas. É uma regra de acentuação. Eu coloquei também lá na avaliação essa questão da regra de acentuação. E a maioria não soube responder por que as palavras também, e eu não me lembro qual que era a outra, era acentuada. A palavra é acentuada não só porque aquela sílaba é a sílaba mais forte, é a sílaba tônica, porque tem muitas palavras que não têm acento e também tem sílaba tônica, porque cada palavra tem uma sílaba tônica. Os acentos, eles ocorrem de acordo com algumas regras. Então, aqui nesse caso, palavras paroxítonas terminadas em ditongo, elas sempre serão acentuadas também, é uma regra. Aqui um exemplo, ó, penúltima sílaba tônica e ela é terminada em ditongo. Então, ao acento aqui, família, ok? Palavras oxítonas, elas recebem acento. Palavra oxítona é a que tem a última sílaba tônica, né? Elas recebem acento sempre que elas forem terminadas em a, es e em. Então, e em o também, tá bom? Então, que aqui não tá, porque não tem aqui nesse grupo de palavras, mas terminadas em o também. Então, turma, lá na prova, quando colocou a palavra também e tinha que explicar por que ela era acentuada, era o quê? Porque é uma palavra oxítona, ou seja, com a última sílaba tônica terminada em EM. E aí elas recebem acentos, é a regra, tá certo? E as monossílabas tônicas terminadas em A, E e O também recebem acento. Então, vocês vão separar aqui as palavras conforme esta regrinha. Todas elas são acentuadas, vocês perceberam. E aqui são algumas regras de acentuação que mostram porque essas palavras recebem acento. Muito bem, ó, discuta sobre as regras de acentuação com seu professor e a seguir registre nas linhas abaixo, pesquisando outros exemplos. Então, a tia já explicou as regras, são essas que estão no quadro. Aí vocês vão colocar as regras aqui e vão pesquisar outros exemplos. Por fim, essa daqui é a produção textual, vocês vão deixar para casa. Olha lá, a vida, para fazer aí no final de semana. A vida, e na segunda-feira a gente vai compartilhar na aula, tá bom? Aí traz a sua produção textual para ler para a gente. A vida nos prepara muitas surpresas. Escreva um texto contando sobre algum acontecimento que o tenha surpreendido. Não deixe de registrar quando aconteceu, de que maneira aconteceu, como você reagiu e que bons frutos você colheu daquele momento.
Depois, mostre a sua história ao seu professor e colegas a fim de trocarem as experiências de vida. Então, eu conto com vocês a produção textual. Faz a produção numa folha à parte. Sempre que a gente vai fazer uma produção textual, o ideal é você fazer um esboço. O esboço é o quê? Você vai colocar, você vai pensar os itens que você vai escrever no seu texto. Depois que você faz o esboço, você vai para a produção do texto em si. Escreveu o texto, escreve ele numa folha de rascunho. Aí você vai reler o seu texto, vai fazer as alterações necessárias, porque sempre que a gente escreve, turma, sempre quando a gente relê, a gente percebe que errou alguma coisa, que faltou uma pontuação, que tem que fazer alguma correção. Aí vocês vão fazer a correção e transcrever para a folha só o texto já corrigido por vocês mesmos. E aí depois vocês vão mandar para eu dar uma lida e validar aí como está a pontuação e como que está as palavras, se precisa fazer alguma alteração. Combinado? Alguma dúvida? Nenhuma, tia. Nenhuma, né? Então, tranquilo. Não. Muito boas atividades para você.